Quero saudar os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Creio que será uma mensagem rápida, mas eu gostaria de aprofundar um pouco nesse texto. Já preguei uma vez passada, e eu gostaria de pregar novamente, irmãos, porque esta passagem nos traz algumas lições, nos traz algumas verdades. Diz assim a palavra do Senhor: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A mensagem desta noite, irmãos, é mantendo as esperanças apesar das crises ou das lutas. Mantendo as esperanças apesar das crises ou das lutas. Permitam-me, irmãos, relembrar um passado recente. O ano era mais ou menos 2020, 2021, precisamente. E neste ano, irmãos, nós tivemos dias muito conturbados. Eu creio que todos aqui devem se lembrar do que aconteceu no ano de 2020, entrando o ano de 2020, 2021, em que nós, irmãos, tivemos dias atribulados, né? E muitas pessoas tiveram momentos difíceis por causa da crise econômica que já estava instalada no Brasil há muito tempo e também com a chegada de um novo advento, né? Que foi a Covid-19, a crise sanitária. Então foram momentos, irmãos, muito decisivos que custou a vida de muitas pessoas. Tão decisivos, irmãos, porque ou a gente superava o que estava acontecendo, ou ela nos pararia e ficaríamos, então, estagnados, parados, né? De mãos atadas, dependendo de um socorro, talvez humano, talvez divino. O fato é, irmãos, que a crise econômica que tem se arrastado por muitos anos devido à falta de gestão por parte de muitos governantes, né, que assumiram o poder e sem caráter, sem habilidade, muitas das vezes para gerir e sem compromisso com o país e com os cidadãos, irmãos, tem trazido desarranjo muito grande, levando ao mesmo tempo, irmãos, muitas empresas, tanto pequenas como grandes, a fecharem as suas portas e não terem mais condições de se sustentar. Então, muitas outras tiveram que se adaptar a essa nova realidade, irmãos, que estavam vivendo, que nós estávamos vivendo. Então, todos sabemos, irmãos, que a economia de um país tem que girar através dos impostos que são e precisam serem arrecadados. Obviamente, não da forma como tem sido praticado em nosso país, né? A arrecadação ela é muito abusiva, mas, infelizmente, temos que arcar com os nossos compromissos como cidadãos deste país. Mas é necessário, irmãos, para que o país cresça e dê oportunidade para aqueles que promovem justiça social, que promovem a dignidade, tentam promover de alguma forma a igualdade para todos. Jesus, irmãos, nunca discordou a respeito dos deveres que cada cidadão possui no seu país de origem. Ele nos deixou um grande exemplo, irmãos. E qual foi esse exemplo? De dar a César, ou seja, dar ao representante desse Estado que nos governa o que é de César, ou seja, que nós cumpramos com as obrigações legais como cidadão e dar a Deus, irmãos, o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? A nossa devoção, a nossa adoração, o nosso respeito e o nosso reconhecimento devido ao Criador. Se a economia, irmãos, de um país não girar, não há como investir. Se não há como investir, não tem como gerar empregos. Se não tem emprego, as pessoas então passam a fazer o quê? Elas entram em desespero e acabam cometendo crimes inaceitáveis à sociedade para sobreviver. Obviamente, irmãos, essas questões vão além, porque elas não dizem respeito apenas ao cunho econômico, social, político e também religioso, que devem ser tratadas com muita sabedoria, com boas ações e também com boas decisões.
Somente dessa forma, irmãos, o país consegue caminhar, o país consegue crescer. Por isso que a religião tem um papel primordial, irmãos, de direcionar e conscientizar o homem no caminho da justiça. Que justiça é essa? De fazer o que é correto. Então, contudo, nenhum crime, seja de menor ou de maior potencial ofensivo, justifica, irmãos. Nenhum crime justifica. Mas preste atenção nisso, irmãos. O caráter e a honestidade devem estar acima de qualquer crise que possa se instalar no mundo. Vou repetir. O caráter e a honestidade devem estar acima de qualquer crise que possa se instalar no mundo. Então, essa deve ser, irmãos, a nossa concepção como cristão e como cidadão terreno. O caráter deve estar acima de todas essas coisas. Parece, irmãos, que de tempos em tempos essas crises têm ocorrido de maneira progressiva e intensa. Então, essa não foi e não será a última crise que presenciamos e vivenciamos no ano de 2021. Então, apesar delas continuarem a existir, devemos continuar tendo esperança. Devemos continuar tendo fé. Devemos continuar confiando no Deus que servimos. Por isso, irmãos, que precisamos manter as esperanças apesar das crises. Então, a crise sanitária que passamos só nos mostrou o quanto o homem é frágil e é carente da graça de Deus. De fato, não entendemos às vezes o que Deus está fazendo ou vai fazer, irmãos. Nós sempre nos perguntamos por que estas coisas. Mas mesmo, irmãos, não entendendo, nós precisamos continuar confiando no Senhor somente. Se você tem sobrevivido até aqui, a tudo isso, irmãos, foi por causa da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Sabe quando entendemos que Deus existe verdadeiramente, irmãos? Quando passamos por apuros, quando passamos por situações difíceis e infelizmente só recorremos a Ele nessas horas e muitas vezes nós vamos a Ele pela dor. Não deveríamos, irmãos, agir desta maneira, mas essa é a realidade de quase toda a humanidade. Só recorrem a Ele quando não conseguem mais outra alternativa, quando na verdade a primeira alternativa deveria ser sempre Ele. Então, em meio a essas crises, irmãos, houve pessoas que se saíram melhores, conseguiram superar os obstáculos que estavam à sua frente. Houve pessoas que aproveitaram o momento para amadurecer e crescerem. Aproveitaram esse momento para expandirem seus negócios. Outros, irmãos, se viraram nos trintos, porque ou eles parariam, ou eles teriam que superar aquilo. Muitos, irmãos, também aproveitaram para buscar mais a Deus e refletirem sobre a fragilidade humana e a importância que o outro faz na vida de alguém. Nós precisamos entender, irmãos, que o outro também faz parte da nossa história. Aonde nós podemos chegar, irmãos, sempre teve alguém que nos impulsionou a chegar até lá, mesmo que tenha sido lá no início. Aonde nós estamos hoje foi porque alguém nos ajudou. E nós precisamos pensar nisso também, irmãos. Outros, irmãos, não souberam passar por essa crise. Alguns se isolaram, outros entraram em depressão por não saberem lidar com as circunstâncias da vida e notícias sendo noticiadas a cada hora, a cada momento, sem saberem como filtrar o que estava acontecendo. Ficaram com medo da morte, que de certa forma, irmãos, é até natural, porque nós não sabemos ainda lidar com o desconhecido. Muitos, irmãos, perderam as esperanças, pois o fim do mundo para elas, em suas mentes, em suas concepções, já havia chegado. O caos havia se instalado. Então, qual deveria ser a nossa posição diante dessas crises? Por que não agimos, irmãos, de maneira a mostrar a confiança que sempre confessamos ter em Deus? Parece que nós temos essa dificuldade, irmãos. Por que nós nos atemorizamos sempre que sobrevêm situações como essa? Será que a palavra de Deus não é o suficiente para nos alertar quanto às coisas do porvir? Se nós, irmãos, meditarmos a palavra de Deus, nós veremos, irmãos, que tudo isso está escrito. Então isso não deveria nos surpreender, sabe por quê, irmãos? Porque temos um Deus que cuida de nós.
Porque temos um Deus, irmãos, que se importa com as nossas dores e fragilidades. E nós precisamos, irmãos, colocar isso em nossa mente. Entender que Deus está conosco, irmãos. Deus está a par das nossas angústias e dilemas da vida. Quais são as suas angústias? Quais são os seus dilemas? Deus, ele está a par, irmãos. Ele não está aquém. Ele se preocupa, irmãos, em como você vai se apresentar diante dele. Manter as esperanças, irmãos, apesar das lutas ou crises, é um desafio. É difícil, irmãos, porém é possível ao que crê. Como diz a palavra do Senhor, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Mas para ver esta glória, irmãos, para ver esta ação de Deus na minha vida, na sua vida, nós precisamos crer. Nós precisamos confiar que assim Ele fará conforme a sua vontade. Então, irmãos, conforme o texto que nós lemos, Jesus não iludiu os seus discípulos quando os convidou para seguir. Ele simplesmente disse a verdade. No mundo tereis aflições. Vocês terão dificuldades. Vocês sofrerão. Vocês terão que superar muitas coisas para permanecerem de pé a jornada da vida. Mas uma coisa é certa, irmãos. Após as lutas vem a bonança. E o que ele mesmo disse logo em seguida, eu venci. Jesus venceu, irmãos. Então, o contexto em que Jesus proferiu essa palavra mostrou que os discípulos também estavam em crise. Não em crise econômica como a que estamos vivenciando há muito tempo. Não em crise sanitária que passamos e sobrevivemos a ela. Aliás, segundo rumores, irmãos, está por vir ainda uma crise ainda pior. Mas isso não é para nos assustar, irmãos, mas para que saibamos que estaremos sempre sujeitos a tudo isso. Então, os discípulos, por sua vez, irmãos, estavam vivenciando uma crise de ideias ou de ideais. Eles não sabiam ao certo se Jesus era de fato o Messias prometido que haviam esperado, apesar de terem conhecimento das Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, mas ainda assim, irmãos, os sinais que Jesus demonstrou a todos eles, deixaram ainda eles em dúvida, porque eles não sabiam ao certo se era Jesus o Messias prometido. Eles estavam vivendo, irmãos, uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eles eram diante do Pai, diante de Jesus, e nem o propósito pelo qual foram escolhidos. Eles estavam vivendo também, irmãos, numa crise existencial. Haviam dúvidas em seus corações que precisavam serem sanadas, que precisavam serem resolvidas. Eles não sabiam o rumo que iriam tomar ou a quem iriam seguir após a partida do Mestre. Ou seja, após a morte de Jesus, a assunção de Jesus. Então, eles, de fato, irmãos, não estavam entendendo absolutamente nada do que Jesus queria dizer. Mas o que Jesus queria dizer a eles, irmãos, conforme o contexto dessa passagem? Primeiro, irmãos, Jesus estava querendo dizer a eles que eles seriam expulsos na sinagoga, conforme o verso 2 do mesmo capítulo 16. Segundo, que eles iriam morrer por causa do seu nome. Olha a crise, irmãos, que eles haviam se colocado. Terceiro, irmãos, que eles iriam chorar, iriam se lamentar e ficar tristes pela ausência que Jesus faria após a sua morte. Porém, essa tristeza lhes traria e converteria em alegria, porque Jesus ressuscitaria, iria para o Pai e deixaria o Espírito Consolador. Ou seja, eles não ficariam a sós, conforme o verso 20. E quarto, irmãos, eles iriam abandoná-lo, verso 32. Eles andaram com Jesus, ouviram as palavras de Jesus, foram discipulados por Jesus, mas no momento em que Jesus mais precisaria deles, eles o abandonariam. Jesus sabia, irmãos, que eles iriam abandoná-lo. Mesmo falando destas coisas, irmãos, que iriam acontecer com eles, os discípulos deveriam confiar em Jesus e manter as suas esperanças em suas palavras. Nós, irmãos, precisamos manter a nossa confiança nas palavras de Jesus.
E nessas palavras proferidas por Jesus, irmãos, nós podemos identificar aqui 3 verdades que ele ensinou aos seus discípulos e que devemos nos atentar a elas. A primeira verdade, irmãos, é que em meio às lutas, ou às crises, ou aflições, como você queira colocá-las, desta vida precisamos ter paz. Esse é o primeiro ensinamento, é a primeira verdade, irmãos, que Jesus queria passar para os discípulos. Que em meio às lutas desta vida, eles precisariam ter paz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Paz, irmãos, não significa ausência de problemas. Não significa ausência de lutas. Não significa ausência de crises. Nós sempre estaremos em crise, irmãos. No plano pessoal, paz designa um estado de espírito isento de ira, isento de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Se os irmãos observarem, irmãos, a caminhada dos discípulos, em alguns momentos eles fraquejaram. Eles tinham esses sentimentos em seus corações, irmãos. Que sentimentos eram esses? A incerteza, a insegurança, a dúvida de quem Jesus realmente era e a dúvida do porvir. Mas Jesus, irmãos, sabia também que a paz que ele estava oferecendo, que não é a paz que o mundo nos oferece, daria, irmãos, esperança e condições para eles superarem o que estava para acontecer com eles. O que estava para acontecer com eles, irmãos? Eles seriam também entregues à morte. Então, ainda que passemos por situações que podem nos custar a morte, como custou dos seus discípulos, nós precisamos ter paz. As coisas estão difíceis, mas você pode ter paz em Jesus. Ele mesmo garantiu, irmãos. Porque existem situações que realmente fogem do nosso controle. E o que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar? Nós vamos recuar? Vamos nos enfraquecer? Não, irmãos. Nós precisaremos, irmãos, desta paz que excede todo entendimento. Esta paz, sim, irmãos, é que nos traz alívio. Esta paz, irmãos, é que nos trará refrigério em meio a tantos problemas que enfrentamos. Se eu levantar aqui, se eu pedir para que você levante sua mão de algum tipo de problema que você esteja passando, eu tenho certeza que você vai levantar. Por quê? Porque todos nós, irmãos, temos problemas, sejam eles menores ou maiores. Nós temos problemas. Então é essa paz, irmãos, que nos trará esse alívio. Por quê? Porque podemos confiar em sua palavra. Não precisamos, irmãos, temer. O Senhor, irmãos, estará conosco, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Como bem disse o profeta Isaías, se passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, o Senhor estará sempre conosco, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Saiba que o Senhor estará em todos os momentos com você, irmãos. Essa foi a promessa para os seus discípulos. E essa promessa serve para nós também. O que precisamos fazer? Nós precisamos confiar nele e obter esta paz que excede a todo entendimento. Amém? Segunda verdade, irmãos, que esta passagem nos ensina, que Jesus quis ensinar para os seus discípulos, que as aflições ou lutas desta vida fazem parte da existência humana. Em meio às lutas, nós podemos, irmãos, ter paz. Em meio às lutas, irmãos, desta vida, elas vão fazer parte, irmãos. No mundo tereis aflições. Então, independente dos problemas à nossa volta, podemos encontrar a paz em Jesus. Jesus, irmãos, não nos prometeu uma vida de rosas não prometeu uma vida de rosas para os seus discípulos. Aliás, você não encontrará na Bíblia, na palavra de Deus, uma proposta, irmãos, de comodidade na caminhada cristã. Por quê? Porque a caminhada de fé, irmãos, não é estática. A caminhada de fé, irmãos, não é de estagnação.
sem movimento, parado. Não, irmãos. Pelo contrário, ela é bastante dinâmica, que traz consigo vários desafios. Nós louvamos, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós, irmãos, participamos das atividades da igreja, nós, irmãos, comungamos uns com os outros em comunhão, nós, irmãos, fazemos várias coisas. Por isso que a nossa caminhada ela é dinâmica, ela tem os seus desafios. E foi isso que Jesus apresentou aos seus discípulos no início da caminhada com eles. O que Jesus apresentou a eles? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz de Cristo, irmãos? É estar disposto, irmãos, a morrer, se possível for, pela sua causa. E depois ele fala o quê? E segue. O que Jesus fez, irmãos? Jesus falou simplesmente a verdade do que aconteceria na caminhada com eles. Então, se alguém, irmãos, vem lhes mostrar ou lhe oferecer uma outra proposta de evangelho, irmãos, não aceite, porque o evangelho, irmãos, ele é dinâmico. O evangelho, irmãos, não é barato, não é frajuto. Então, a partir desse momento, irmãos, eles entenderam que a crise já estava instalada, irmãos, quando eles começaram a seguir. A partir daquele momento, irmãos, em que fizeram a escolha de segui-lo, eles não tinham mais como voltar atrás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Eles não podiam mais voltar atrás, irmãos. Eles aceitaram, irmãos, levar a cruz, tomar a cruz, estar disposto a morrer pela causa de Cristo. Realmente, irmãos, foi uma palavra muito dura. Por isso nós devemos levar a sério a fé que nós professamos. Não havia mais volta. Enquanto estivermos vivos, irmãos, nós passaremos por situações difíceis. Então a caminhada cristã exige de nós muitas coisas. E uma delas, irmãos, é a renúncia. Nós precisamos renunciar tudo aquilo, irmãos, que desagrada a Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que também o choro vai fazer parte, e a entrega, muitas vezes, irmãos, também o sofrimento, farão parte nesta caminhada. Então a igreja de Cristo não oferece a você um evangelho, irmãos, frajuto, uma graça barata. A salvação, ela realmente é de graça, mas custou um alto preço. Se não houvesse isso, irmãos, não poderíamos nos considerar como cristãos. Portanto, não há neste mundo que não passe por lutas. Deus, irmãos, como Pai amoroso e misericordioso, não nos isentará e não nos poupará dos problemas ou situações que virão sobre nós. Se Ele mesmo não poupou o seu próprio Filho de sofrer, não faria diferente conosco. No entanto, temos uma promessa e uma certeza da parte dele, conforme a sua palavra que não volta vazia. Ele estará sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. E nos livrará sempre, irmãos, em meio a elas e não elas. Que você entenda, irmãos, que mesmo que você ore para que o problema não venha, o Senhor não vai tirar esse problema de você. Ele apenas estará com você no meio dela. Então as aflições, irmãos, elas são pedagógicas, irmãos. Elas nos trazem algumas lições. Elas nos levam, irmãos, a entendermos que não somos melhores do que o outro. Pois o que sucede a um, sucede também ao outro, independente de status ou condição social, independente de religião ou qualquer outro tipo de crédulo religioso. Por isso que nós não devemos, irmãos, nos desesperar. Não precisamos ter medo, irmãos, quando nós passarmos pelas aflições ou pelas lutas. Além de serem necessárias para forjar também o nosso caráter em Deus, elas contribuirão e muito, irmãos, para o nosso crescimento e para a nossa caminhada com o Senhor. As aflições, irmãos, servem para forjar o nosso caráter. Conforme Romanos, capítulo 5, verso 3 ao verso 5, irmãos, Paulo mostra que a vida cristã não está isenta de dificuldades, mas que é possível se gloriar nas tribulações. É possível se alegrar nas tribulações, porque ela gera em nós perseverança. A perseverança produz
um caráter aprovado, gerando assim a paciência. O caráter aprovado produz por fim, produz essa confiança. E a confiança, irmãos, produzirá em nós a esperança. Então entenda que as lutas fazem parte da nossa caminhada. Elas são necessárias, porém não são para sempre. Você pode até estar passando por uma crise há muito tempo, mas sabe que ela terá fim. Ela não será para a eternidade. Amém? Então, em Cristo, irmãos, nós podemos obter a paz em meio às lutas. Em Cristo, irmãos, nós entendemos que as aflições farão parte da nossa caminhada. E terceira e última verdade que Cristo nos fala acerca nesse próprio texto, irmãos, é que diante das lutas ou crises, o ânimo é imprescindível em nossa caminhada. O que o próprio Jesus disse? Mas tende bom ânimo, eu venci. Então, outra verdade que Cristo nos ensina é que é possível termos ânimo em meio às crises. É possível ter ânimo em meio às lutas. Então, o ânimo nos ajuda a vivermos melhores, irmãos, e confiantes diante de impossibilidades humanas. Os discípulos não tinham condições de escaparem do juízo dos homens. Jesus já havia alertado-os do que aconteceria com eles. O que eles precisariam fazer, irmãos? Terem ânimo. Eles precisariam ter coragem, porque é isso que essa palavra significa no grego. Coragem para quê? Para encarar as adversidades que estavam por vir, principalmente relacionadas à morte. Eu sei que é difícil a gente falar em morte, mas essa é a nossa realidade, irmãos. Hoje nós estamos vivos. Amanhã estaremos lutando contra a morte. E quando ela vier, irmãos, que nós estejamos prontos para encararmos esta realidade. Por isso que Jesus os encorajou a terem ânimo. Jesus os encorajou a terem fé. Jesus os encorajou a terem força, a terem coragem, a terem esperança, irmãos, a não desanimarem diante da adversidade, porque ele venceu, irmãos. Jesus venceu as indiferenças. Jesus venceu a rejeição do seu tempo. Jesus venceu as crises que presenciou. Jesus venceu a arrogância dos escribas e fariseus. Jesus venceu o orgulho e as dúvidas dos seus compatriotas. Jesus, por fim, irmãos, venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. Jesus venceu a morte. Então, se Jesus conseguiu, irmãos, eles também seriam capazes de vencerem tudo isso e triunfarem também através da morte. Então, essa era a força motriz que faria com que suportassem a dor e os sofrimentos por amor a Cristo. Eles deveriam ter ânimo. E é isso que o Senhor espera de nós. Que tenhamos, irmãos, ânimo diante das adversidades da vida, mesmo que tenhamos que enfrentar a morte cara a cara. Em que crise, irmãos, você está vivendo? Que crise você está vivenciando? Uma crise econômica? Uma crise relacional? Uma crise profissional? Uma crise emocional? Uma crise moral? Uma crise existencial? Uma crise de identidade? Ou uma crise espiritual? Os discípulos, irmãos, passaram também por crises, passaram por lutas, mas foram encorajados a viverem de maneira a experimentarem através delas a paz que o mundo não os podia dar, a se conscientizarem do que estava por vir, porque as aflições e os sofrimentos seriam inevitáveis. Deveria fazer parte da vida deles, da caminhada deles. Fazia parte do processo de crescimento e entrega a Deus. A entender, irmãos, que o ânimo, a coragem lhes motivaria a cumprir o chamado e a escolha que fizeram de servirem o Messias prometido. Muitos, irmãos, se encontram numa crise moral. Não conseguem se libertar dos desejos carnais e do que ela pode provocar na vida pessoal e alheia. Elas parecem que gostam, irmãos, de viverem sofrendo, pecando e achando que um remorso resolve uma sua situação. Elas preferem viver, irmãos, uma vida de promiscuidade, de pecado. Qual é a solução para essa crise moral? O arrependimento, verdadeiramente. Um arrependimento genuíno, irmãos.
que gere nele, de fato, uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. A solução, irmãos, é se arrepender. É abandonar o pecado. Muitos estão vivendo uma crise existencial. Não conseguem distinguir da realidade material e da realidade espiritual. Muitos, por não compreender o seu propósito de existência, a sua missão, o seu propósito, não sabem para onde vão e acabam optando por vários caminhos que levam ao sofrimento e à frustração. Querem preencher, irmãos, achando que o seu propósito é se tornarem maiores nesta vida, alcançarem tudo. E aí nós temos a palavra do Senhor que nos ensina o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Muitos estão vivendo esta crise, irmãos, existencial. Os sábios já disseram, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Não sei se os irmãos têm acompanhado nos noticiários, nos blogs, nas redes sociais, muitos artistas, irmãos, com crises existenciais, com crises de identidade. Eles possuem tudo, mas falta-lhe uma coisa. Eles não conseguem preencher o vazio que existe dentro deles. E nós, muitas das vezes, irmãos, achamos que isso é normal. Não é normal. Mas são pessoas que estão doentes, que precisam da graça de Deus. Precisam abrir os olhos espirituais para entenderem que só Jesus, irmãos, pode preencher o vazio que existe dentro delas. Muitos irmãos fisicamente estão vivos, mas mortos espiritualmente. São chamados mortos-vivos, enquanto deveriam ser vivos-mortos. Vivos para Deus e mortos para o mundo. Muitos irmãos vivem uma crise espiritual. Não conheceram ainda a verdade de Deus. Acreditam em tudo e não conseguem discernir o que vem de Deus e o que não vem do Senhor. Não é à toa, irmãos, que muitas igrejas, muitas, milhares, algumas vazias, outras abarrotadas, inchadas. Por quê, irmãos? Porque ali tem algo que são de interesse dela. O Evangelho, irmãos, ele tem que nos confrontar. Tem que nos levar a vivermos uma vida que de fato agrade ao Senhor. E não, irmãos, acharmos que o Evangelho vai se adaptar a nós. Nós é que precisamos nos adaptar ao Evangelho de Cristo. A vivermos de fato uma vida que tem frutos dignos de arrependimento. Muitos vivem numa crise espiritual. Não possuem uma espiritualidade sadia. Estão doentes e são guiados pelos seus ideais e pelos seus achismos. Quantos se encontram, irmãos, nessas situações? Quantos se encontram, irmãos, nessas crises? Mas há uma boa notícia, irmãos. Há uma solução para tudo isso. Há uma esperança, irmãos. E essa esperança está em Jesus, que nos dá paz. Que se apresenta a nós e garante por meio da sua palavra que estará conosco em meio a essas lutas, a essas crises, e que nos anima e nos encoraja a cada dia a superarmos, a suportarmos as agruras desta vida, mesmo que tenhamos que passar pela morte. As lutas, irmãos, não são para sempre. Elas um dia irão cessar. Então, enquanto isso, mantenha a sua esperança, mantenha a sua confiança, mantenha a sua fé. Está se achando fraco? Recorra a Deus, que o fortalecerá. Se você estiver se achando sozinho, abra os olhos da fé e veja o Senhor ao seu lado. Ele continua mantendo a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que em meio às lutas nós podemos obter a paz que excede a todo o entendimento. A segunda verdade que Jesus nos ensina é que nós podemos, irmãos, ter ânimo em meio às crises. E que nós precisamos entendermos que as crises ou as lutas desta vida farão parte da nossa caminhada.
São verdades que Jesus, irmãos, então repassou aos discípulos, para que eles mantivessem a fé, para que eles mantivessem a esperança, para que eles mantivessem a confiança no Senhor.